legal. Turno que está aberto. Quem sabe faz ao vivo, esse é o problema. É isso aí. Você está com o YouTube aberto aí, Fábio. Sim, eu sei, para eu acompanhar aqui. O áudio dele aí, para não ter... Já fechei, já. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Gente, muito boa noite. Vão chegando, vão sendo muito bem-vindos. Uma terça-feira linda. Que o seu dia tenha sido maravilhoso. Se você... Ó, os cachorros resolveram participar também. Se você não assistiu a aula de sábado, vale a pena. Tem diversos conteúdos lá importantes, inclusive com a técnica da escrita terapêutica. Se você fez a escrita terapêutica, assistiu, conta aí para mim como que foi. E se você não fez ainda, assista depois a aula. Tá no link que a gente passou, tá lá no Instagram, tá lá no WhatsApp, para você poder assistir a aula que a gente fez no sábado. O que são essas sequências de aula, né? São sequências para a gente comentar um pouquinho sobre como a gente funciona. Que é muito legal a gente perceber. Essa semana eu estava conversando com... Foi ontem. Com uma mãe. Que ela estava me pedindo uma ajuda sobre algumas coisas. Puxa vida, se eu soubesse isso quando eu era pequena, faria tanta diferença na minha vida. E se a gente soubesse, né? Isso seria muito mais fácil. E o mais importante é a gente entender que a gente passou uma vida inteira com pensamentos e crenças que nós somos enraizando na gente. E aí eu vou explicar bastante o que é crença. Que foram enraizando na gente, que não nos permite muitas vezes ampliar, abrir o olhar, abrir a mente para novas possibilidades. Sabe aquela coisa do mundo só existe daquele jeito, daquela maneira? E é por isso que essa aula hoje tem o título de Saia do Automático, né? Vamos sair do automático. Porque a sua história de vida cria um automático, a gente vai falar isso muito aqui hoje, e detalhadamente, esmiuçadamente, o exercício, questionários, técnicas, testes durante o treinamento, criando seu futuro, para que você tenha mais clareza dos seus sentimentos, de quem você é, de como você se sente, de como você pensa, as crenças que você tem. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, existem muitas pessoas aí falando sobre elimine crenças limitantes em 3 passos. Faça não sei o que, elimine suas crenças limitantes. E algumas técnicas muito rápidas, com algumas crenças que são mais simples, a gente consegue sim fazer uma alteração muito rápida. Algumas mudanças acontecem muito rápido. Acontece que existe um treino de muito tempo que faz com que algumas mudanças não sejam muito rápidas. E aí isso leva com que as pessoas entrem em descrença com aquilo que a gente faz. Porque como eu disse nas outras aulas, não existe mágica, existe treino. Por isso que se chama treinamento. Existe um processo. Um processo que vai te levar a um determinado caminho. Toda mudança acontece, toda mudança que é verdadeira, que é realmente fixa, enraizada, ela acontece de dentro para fora. Se você vai lá e muda seu cabelo, cortou o cabelo, muda a roupa, emagrece, mudando no físico, mudando a parte externa, mudando pro mundo te ver, a gente tem sim uma diferença interna, às vezes de não reconhecimento. Isso acontece muito com mulher. Mulher pinta o cabelo, fica semanas sem entender quem é que tá aparecendo no espelho, até a gente se identificar e saber, uau, gostei, não gostei, vou voltar pro cabelo antigo, não vou. Mas dentro existe toda uma história acontecendo. Quando a gente espera que algo no mundo externo, que uma atitude do outro, que alguma mudança no trabalho, que alguma postura no outro mude a nossa história, a gente pode ter mudanças, sim, mas são mudanças superficiais. São mudanças no nível
mais alto do nosso inconsciente. E a gente vai conversar também muito sobre esse danado desse inconsciente. Aliás, você sabe o que é consciente e inconsciente? Se você não sabe, escreve aí para mim, para eu poder esclarecer as suas dúvidas, tá? Eu não estou conseguindo muito acompanhar aqui, mas eu tenho certeza que o Carlos vai me mandando. Deixa eu ver se por aqui. Ah, consegui sim, agora eu consigo. Voltando. Se você não sabe o que é esse danado, esse inconsciente, porque a gente tem aquela questão, consciente eu estou acordado, inconsciente eu estou inconsciente, dormindo, desmaiado. Esse é a visão natural que a maior parte das pessoas tem, mas não é disso que a gente está falando, não é disso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar de estrutura da mente, a gente vai falar de construção de personalidade, construção de ego, construção de quem eu sou. E grave essa frase, eu sou. Quando a gente lidar com identidade, que é uma coisa imprescindível, que é o nosso modelo, é o nosso olhar para nós. Quando a gente muda a identidade, quando a gente se percebe diferente, quando a gente se entende como diferente, a mudança é extraordinária. É extraordinária. Existe uma pesquisa muito interessante que já é comprovada. Eu vou procurar depois, eu não me lembro aqui agora o nome do pesquisador, mas eu vou procurar e vou depois postar para vocês. A gente vai falar disso também no treinamento. Eu vou até postar para vocês depois para vocês assistirem algumas palestras sobre isso. O que acontece? A nossa mente e o nosso corpo, eles estão tão bem conectados que um controla tão bem o outro, que tem coisas que a gente não é, ou acredita que não é, mas de tanto a gente fingir que é, não é mentir, tá? É fingir que é, assumir a postura de, criar uma estrutura física fora de, um comportamento de, uma expressão de, e internamente um pensamento de, a gente passa a ser. Porque como para nossa mente não existe essa separação do fora e dentro, ela passa a acreditar verdadeiramente que aquilo é verdade, é real para você. E quando você passa a acreditar, você troca a crença. Aí você tem uma mudança de crença totalmente efetiva. Porque você deixa de acreditar naquilo, não sou capaz, toma a postura de uma pessoa capaz, uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada, uma pessoa determinada, uma pessoa que vai atrás, se coloca nesse movimento, tanto interno quanto externo, ao ponto de que seu cérebro entende que aquele é seu novo você, que não faz sentido ele fazer parte daquele outro você, aquele outro você não faz mais sentido. E você começa a ter os resultados. E este movimento para a cocriação do futuro é imprescindível. É imprescindível. Quando a gente está falando de inconsciente, é desse inconsciente que eu estou falando, tá? É do inconsciente que traz toda a nossa memória, que está armazenado toda a nossa memória. E a gente vai ter uma aula no treinamento só falando sobre o inconsciente coletivo e o nosso consciente, o nosso ego. A gente vai trabalhar isso intensamente, principalmente na primeira fase do treinamento. A primeira fase do treinamento é importante para nós porque nós vamos nos reconhecer, nós vamos nos olhar, nos perceber, nos sentir realmente saindo desse automático. Eu vou te perguntar aí uma coisa. Quanto do seu dia... Eu já fiz isso em outras aulas, eu fiz a mesma pergunta, mas eu vi que tem pessoas diferentes aí, então eu vou perguntar mais e mais. Quantos momentos do seu dia você faz algo que você pensou racionalmente para fazer? Você parou, por exemplo, aqui, ó, peguei a minha caneca e vou tomar água porque eu tô morrendo de calor e de sede. Eu pensei para fazer isso porque eu tô com muita sede. Mas normalmente se eu estivesse trabalhando aqui, eu ia só esticar a mão, tomar um gole, colocar lá de volta aí. Acabou-se. Ô, amor, Carlos,
Você pode pôr o ventilador aqui pra mim? Eu tô pedindo ajuda dos universitários, gente, porque eu estou derretendo. Alguém roubou o meu ventilador do meu escritório, que fica aqui, e levou para longe de mim. E não deu tempo na confusão de ligar. Então vamos lá, voltando. O quanto você, dos seus atos, das suas ações, você faz realmente pensando. E mesmo no processo profissional, no processo de durante o seu trabalho, alguns momentos você tem que parar para raciocinar, para criar uma estratégia, ok. Mas quanto que você tem a consciência? Parei agora, estou criando a estratégia, e a estratégia vai me servir para isso. Quantas vezes você para quando você chega em casa e fala assim, agora eu vou parar, vou falar oi para minha esposa, para o meu marido, vou dar um carinho para os meus filhos. Ai, que delícia, gente, bonitinho. Vou dar um carinho para os meus filhos porque eu quero fazer isso, é o meu momento de estar com eles, ou eu quero perguntar para minha esposa como foi o dia dela, eu quero perguntar para o meu marido se está tudo bem. Pararam para perceber isso? Na última aula, uma das tarefas da escrita terapêutica é justamente isso, refletir sobre o seu dia, o quanto você tem consciência das suas ações. E quando a gente começa, a gente está num ambiente diferente, a gente está num lugar diferente, troca-se de emprego, muda-se de casa, organiza-se o guarda-roupa, qualquer coisa que seja assim diferente, a gente acaba precisando pensar. Porque é um novo. Uau, eu não sei esse caminho, eu não sei esse resultado, eu não sei para onde ir, e isso é incrível. Acontece que na maior parte das vezes a gente deixa com que as experiências do passado nos agreguem esse automático do daqui a pouco, deste novo. Mas é nesse novo, é nesse entrar no novo que você cria uma nova estratégia, que você cria a possibilidade dentro da sua mente e em conjunto com o seu cérebro, com o teu organismo, uma nova possibilidade de percorrer, de existir, que a gente chama de reprogramação, que faz parte da segunda etapa do treinamento. Mas voltando lá na primeira etapa, por que a primeira etapa eu acredito que seja a mais importante de todas? Porque é preciso que a gente saiba quais são os pontos exatos que não estão nos afastando daquilo que devemos, merecemos e queremos ser, daquilo que nós sonhamos em ter, em ser, relacionamentos que queremos ter, do trabalho, do dinheiro, da saúde. É quando a gente toma a consciência de que existe um baú enorme que está arquivando toda a nossa história de vida, e uma história de vida que a gente não escolheu ter, a gente não se estruturou para, a gente simplesmente saiu reagindo às ações da vida, das pessoas, dos sentimentos e dos momentos que aconteceram na nossa história, e a gente entende. Minha mãe falou isso, eu fiquei quieta, não apanhei, ufa. Então o negócio é ficar quieto. A gente aprende assim, e a criança até os 8 anos, 7 anos, 8 anos, eu acho que hoje em dia até um pouco menos, 6, ela não tem essa malícia, ela não tem esse movimento. Ela tem o aqui e agora. E aquilo que funcionou para ela aqui agora é o que ela acredita que vai funcionar daqui a pouco. E isso faz com que a gente gere, até os nossos 7 anos, basicamente a estrutura do que seremos para toda a nossa vida. E quando eu falo estrutura, é estrutura de personalidade, estrutura de crenças, estrutura de valores, estrutura de maneira de existência. E dentro dessa maneira de existência, quando eu não entendo como eu existo, quando eu não olho como eu existo, e quando eu digo entender, não é um processo. Não tem como você entender toda a sua história de vida em 21 dias, que é a nossa primeira etapa. E é por isso que a gente vai escolher
partes da sua história que neste momento são latentes para você, nesse processo te impedindo de alcançar quem você quer ser. Sentimentos, comportamentos e crenças que estão mais latentes, que são mais nítidos, mais claros para você. E é óbvio que depois que em 21 dias você aprendeu a fazer isso, o seu cérebro já aprendeu que existe um novo caminho para você limpar, para você desintoxicar o seu inconsciente, que é a primeira fase, que a gente chama de fase detox. Desintoxicar o seu inconsciente daqueles sentimentos, pensamentos e comportamentos, junto com crenças que não servem mais. E é tão bonito o processo de repetição, que a gente vai repetir. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu aprendi isso há muito tempo atrás. Eu fiz tanto esse processo, que um dia eu estava numa aula de um curso que eu fiz, e a professora perguntou o seguinte: pensa aí no pior momento da tua vida. E eu fiquei, pensei, repensei. E vou te dizer o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que fui ensinada dentro de uma estrutura familiar em que críticas e lamentações eram a base de tudo. A culpa sempre era do outro. O mundo estava sempre uma porcaria, por isso que minha vida era daquele jeito. E assim por diante. Eu fui uma pessoa que me lamentei muito. Vivi muito no mimimi, para quem está aqui admissionado e entende. Quando ela fez essa pergunta e eu comecei a refletir sobre, eu falei, eu não sei dizer. Porque para mim não existe mais, dentro das minhas crenças, um pior momento. Existe um momento difícil que eu aprendi algo. Porque essa é a crença que eu tenho hoje. E eu não parei um dia e fiquei pensando, não, eu preciso pensar nessa crença. Foi um processo de eu começar a olhar para mim, de eu começar a olhar para o meu inconsciente e colocar coisas que faziam mais sentido para a nova Fabiana que estava nascendo no meu processo de desenvolvimento humano, no meu processo de desenvolvimento pessoal. E esse ano foi muito forte para reforçar isso para mim, dentro de mim. E a gente reforça aquelas crenças que para nós são saudáveis e abandonamos aquelas que não fazem sentido, que nos limitam, que nos colocam numa situação em que a gente não vê possibilidades. A gente não se abre para as possibilidades. E dentro dessas crenças de não se abrir para as possibilidades, o olhar que a gente tem para nós e o olhar que a gente tem para as coisas, para as ações, para o universo, para como tudo é construído, como tudo acontece, os motivos pelo qual a gente vive do jeito que vive, tem essa regência toda do jeito que nós temos, quando a gente para e olha para isso, sem ter a mente aberta para poder olhar para as infinitas possibilidades, a gente continua no mesmo quadrado. A gente continua dentro da caixa. Criando seu futuro é um sair fora da caixa. Um sair profundo para você abrir a mente e receber diversas possibilidades. Aquilo que faz sentido, agregue para você. Aquilo que não faz sentido, não agregue para você. E é essa seleção que a gente precisa começar a fazer saindo do automático. Saindo da onde nós estamos. Saindo daquela maneira de existir que não nos traz o resultado que nós queremos ter. E a gente faz isso de diversas maneiras durante esses 21 dias. A gente faz uma conexão com a sua criança interior. Aquela criança que não tinha essas crenças, que não tinha os medos que você tem, não tinha as raivas que você tem, não tinha os traumas que você tem. A criança criativa. A gente assume um compromisso com nós mesmos. Porque uma das coisas que acontece no treinamento são 70 dias de treinamento. Que eu vou acompanhar vocês bem de perto. 70 dias. Mas eu não vou estar com você na sua casa. Eu não vou estar 24 horas com você, te produzindo conteúdo, chamando você para vir conversar comigo. Eu vou traçar um plano com você, um caminho. Um caminho para você sair de um lugar e chegar no outro.
Mas quem precisa percorrer esse caminho é você. Juntos, é lindo, porque a gente vai junto. A gente tem um grupo no WhatsApp que é onde a gente vai colocando as nossas percepções, onde a gente vai colocando as nossas dores, onde a gente vai colocando as nossas dificuldades, onde a gente vai colocando aquilo que caiu a ficha. Hoje mesmo, da primeira turma, hoje mesmo, ontem eu recebi uma mensagem e mandei para a pessoa assim, olha, presta atenção, vamos rever em todo o processo que você aprendeu. Isso tá legal, faltou isso, não faltou isso, fez aquilo, ela, opa, tinha esquecido dessa parte. Para você ver como volta para o automático. Já passou pelo processo de 70 dias, e o que ela falou? Eu vou recomeçar. Ela recomeçou o processo dela de detox, de limpeza. Um objetivo que ela tinha, estava frustrada, que faz meses, uns 2 meses que ela está tentando. Hoje ela conseguiu o resultado, e a gente conversou ontem. O que estava impedindo ela daquele apego com aquilo, de deixar com que aquela energia que ela queria que fosse, que saísse, que fluísse, acontecesse? Com o que ela estava se conectando? Com o que ela estava presa? Quando eu falo de criar o futuro, lembre-se que você está criando agora aqui, assistindo o seu daqui a pouco. A gente faz isso a todo tempo. Então a gente vai conectar com a criança. A gente vai trabalhar com meditação, muita meditação. Por que a meditação? A meditação, a gente cala o nosso consciente e consegue se conectar com a nossa mente inconsciente e com as energias, com as sensações, com as percepções, com a intuição. E a gente não vai falar de religião, tá, gente? A gente vai falar de física, de ciência. Ciência. Isso mesmo, Rose. No dia 10 a gente começa com caderno, canetas coloridas, muito post-it. Tem uma listinha de materiais que vocês vão receber amanhã, quem já está inscrito. Vai receber uma listinha de materiais especial, porque é um processo. E dentro desse processo de 70 dias, a sua conexão com você, o seu comprometimento com você é imprescindível. Imprescindível. A gente vai trabalhar muito também nesse começo de tudo, todo o processo de funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Quem já participou do Expandindo a Sua Visão tem um conhecimento sobre isso, mas a gente vai se aprofundar em tudo isso muito. E por que eu coloquei o tema dessa aula, que é o começo de tudo, o saindo do automático? Porque é o start. Quando eu tô aqui falando para você, ou quando você viu alguém te falar algo, você já começa a pensar assim, mas eu não vou ter tempo para isso. Mas eu não vou ter 70 dias. Mas será que isso funciona? Mas isso custa muito dinheiro. É muito caro. Né? É muito custoso. Porque vai dar muito trabalho. É o seu automático, da maneira como você fez a sua vida inteira, que continue te afastando daquilo que você é. Continua te afastando da pessoa que você quer ser. Continua te afastando daquilo que você merece ser. E é ser para ter. Você precisa ser uma vibração, um contexto, uma energia que se conecta com aquilo que você quer ter. Eu não posso ser a pessoa mais mal-humorada do mundo desejando viver uma vida de felicidade. Tá em conflito. Eu vou passar a vida desejando, a vida no pensamento positivo, a vida fazendo um quadro lindo, né? Que é muito comum. O coach usa muito, porque a gente vai trabalhar com coach aqui também. O coach usa muito o quadro de visões. Como que uma pessoa que é mal-humorada, que vive reclamando, que vive na lamentação, vive na tristeza, vai conseguir se imaginar feliz?
E aí vem aquela frase que muitas... Nossa, eu ouço isso muito. Imagina, felicidade de pobre dura pouco. Ah, eu sabia que isso não ia durar muito. É óbvio que você não consegue nem saborear. Não tá na mesma conexão. Você precisa ser alegre. Você precisa ser feliz com você para poder se conectar com a felicidade, de ter as coisas que vão te trazer felicidade, de ter as pessoas que vão te fazer feliz. Até para você poder receber. Porque às vezes o universo está te trazendo 1001 possibilidades, mas você não abre o cabresto para enxergar para o lado, virar um pouquinho e ver que ele tem uma portinha. E essa é a nossa primeira fase, de limpar, de desconectar de verdade do automático. E vou dizer para você, é um processo simples? É. É um processo fácil? Muitas vezes não. Porque quando a gente começa a se reconhecer e olhar para o inimigo, olhar para as nossas autossabotagens, inclusive nessa primeira etapa a gente faz um teste de sabotadores e a gente vai ter uma devolutiva individual para cada um. Eu vou fazer com vocês, para vocês enxergarem mais os comportamentos sabotadores. Olhar para isso e falar assim, cara, eu preciso parar de culpar o mundo pela minha infelicidade, pela minha falta de dinheiro, pelo meu relacionamento que é uma droga, enfim. E assume a responsabilidade. Isso não é fácil, é simples, mas ao mesmo tempo é doloroso. E tá tudo bem, porque continua doendo todo dia. Eu não sou a pessoa que vai dizer para você, olha, compre o treinamento que vai ficar tudo lindo e maravilhoso e em 70 dias você vai ter a vida dos seus sonhos. Não vou fazer isso. Porque não depende de mim. Até porque aí vai a tarefa de hoje. Muito importante. Muito importante. Você sabe quais são os seus sonhos? Você sabe quem você quer ser? Você sabe qual é a vida? Tem clareza da vida que você deseja ter? De onde você quer estar? Com quem você quer estar? O que você quer estar fazendo? Por quanto tempo? Por qual motivo? Com qual propósito? E eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, acho que já participaram dos nossos treinamentos. E a minha grande questão é a seguinte. Mesmo você que já participou do treinamento, mesmo você que já tem um projeto de vida, mesmo você que já passou por um processo de coaching, mesmo você que já parou um dia e já pensou sobre seus objetivos, é realmente claro? Você tem certeza que você merece isso que você deseja? Esse é um processo que a gente vai fazer durante todos os 70 dias. Se eu não sei o que eu quero, como é que eu vou esperar um resultado? Se para mim tanto faz 4, 5, 10, por que eu vou fazer uma soma diferente na minha vida? Para que eu vou me comportar diferente? Se qualquer coisa serve. Percebe? E para que eu preciso ter essa clareza? E por que é importante sair do automático? Porque tendo a certeza daquilo que está acontecendo no meu dia a dia, os sentimentos, pensamentos e comportamentos que eu tenho, naquilo que eu acredito, que me afastam daquilo que eu desejo para mim. Que a maioria das pessoas fala assim, claro, é muito fácil, Fabiana. Eu sei o que eu quero para mim, eu quero ser feliz. Ótimo. Eu quero ter dinheiro. Ótimo. Como? Para quê? Onde? Eu quero ter mais dinheiro. Tá bom, eu te dou R$1, tá bom para você? Eu quero ser feliz, eu coloco uma comédia, você dá gargalhadas. Tá bom? É essa felicidade para você? Eu quero ter um relacionamento lindo, tá bom? É o seu aniversário, vocês vão, fazem um jantar romântico, uma noite maravilhosa. Só isso serviu para você no seu relacionamento perfeito? Eu quero ter uma promoção no trabalho, ou então eu quero montar a minha empresa. Tá bom, ótimo. Você montou a empresa.
Você montou uma empresa desse tamanhozinho, que só tem você trabalhando que nem um louco, que nem uma louca, tá bom isso pra você? Porque se tiver, também tá tudo bem. Os sonhos não precisam ser grandiosos. É o que eu digo. Quando a gente fala de sonho, de projeto, as pessoas vão, uau, um negócio enorme. Propósito, uau, precisa ser um negócio enorme. Não. É tudo no simples. É na simplicidade que estão as maiores e melhores coisas. É naquela gargalhada besta que você dá porque você está conversando sobre alguma coisa e alguém fala algo que não faz o mínimo sentido. Aí está a felicidade genuína. É naquele momento em que você olha para as pessoas à sua volta e você se emociona e se orgulha de falar, uau, que família linda que eu tenho. É um instante. Quando você olha para o seu trabalho, você recebe um feedback, ou você olha para o resultado de um projeto, até me emociono. Você fala, caramba, tá aí, valeu a pena. Mas ter clareza do que eu quero entregar para o mundo e como eu posso ser o melhor de mim para esse mundo e para mim, isso faz toda a diferença na cocriação do seu futuro. E quando eu falo cocriação do futuro, as pessoas pensam assim, mas como assim, Fabiana? Tem os fatores externos. Tem os fatores externos. Mas como você vai lidar com eles, está aqui dentro. Vamos falar da pandemia. Como cada um lidou com a pandemia, está lidando com a pandemia, seja no seu negócio, seja com a sua família, seja com seus medos, seja pessoas que perderam pessoas queridas, ou pessoas que ficaram doentes e que você ficou em pânico. Tem pessoas do Criando Seu Futuro também que passaram por isso, que internaram seus pais no começo da pandemia, mas que por ter uma clareza daquilo que era o sonho delas, de estar vivendo junto, de fazer uma viagem junto. E ela tem um depoimento até lá no meu Instagram, nem sei se tem, mas fiz com a Fabiana, ela é uma treinanda do primeiro treinamento. Ela conta que, como ela no fim, ela só via viagem para o Egito com o pai, ela criou infinitas possibilidades na cabeça dela para tirar o pai dela do hospital. Ela criou o futuro, porque ela agiu, ela se colocou em ação. Percebe? Não é mágica. Você não vai ficar 24 horas Não. São ações. Ações internas e ações externas. É desintoxicação de verdade do seu inconsciente, dos seus pensamentos, para entrar um novo você. E aí sim, começar a cocriar o seu futuro. É muito lindo, porque as coisas acontecem durante o treinamento de uma maneira muito rápida. Não grandes coisas. Não adianta você querer uma casa, e às vezes acontece, tá, gente? Mas uma casa que custa 4 milhões, você ganhando um salário de 2 mil. Amanhã. Pode até ser que você passe, tenha um insight de comprar uma raspadinha, compre raspadinha e ganhe, né? Ou jogue na Mega Sena, coisa que nunca fez, e ganhe. Se for realmente verdadeiro para você, se estiver realmente integrado com o seu merecimento da casa de 4 milhões. Sem medo, sem culpa, sem se preocupar com o que os outros vão pensar sobre a sua casa. Sem achar que é devedora para o mundo quando você tem essa casa. Mas se você fez a ação de comprar a raspadinha, de jogar no Mega Sena, precisa acontecer a ação. Tanto interna como externa. Gente, alguma pergunta? Porque eu tô indo aqui, eu começo a falar, eu me empolgo. Uma coisa que acontece também no Criando é que as nossas aulas não são no YouTube. Nossas aulas são, ao vivo, são todas feitas no Zoom, para que a gente possa dialogar. Eu preciso saber o tempo todo da opinião de vocês. Eu preciso tirar a dúvida, porque essa vozinha interna, que às vezes eu falo as coisas, falo assim, putz, isso não faz sentido. Não, ixi, o que ela tá falando? Eu preciso saber que você tá pensando isso. É necessário que a gente quebre essas resistências, que a gente amplie a sua visão, que a gente abra você para um novo caminho, para novas possibilidades. É fundamental que você se coloque no mundo
com as suas crenças e seus valores e tá tudo bem. Porque você não é o único, você não é a única. Tem muita gente que pensa como você. Tem muita gente que tem dificuldades como você. Tem muita gente que tem medos como você. No meu processo de limpeza que eu faço todos os dias, que é um processo que eu faço, meu é diário, mesmo com reprogramação, eu sempre trabalho o medo, porque eu fui a minha vida inteira muito medrosa. E mesmo muitas vezes já sendo corajosa para algumas coisas, eu não tiro isso de mim. Eu preciso me livrar dos medos. Percebe? Mas isso é comigo. Pode ser que você pense na sua timidez, pode ser que você pense na sua necessidade de reclamar, na sua escassez, na sua dificuldade de aceitar as pessoas, de dizer não, não importa o que seja. Não importa o que seja. Mas você precisa reconhecer. Precisa reconhecer que isso existe em você. Precisa perceber que isso está acontecendo em você. As aulas ao vivo a gente vai conversar e vai ser tudo pelo Zoom. As gravadas, tem algumas aulas que já estão gravadas da primeira turma, que a gente vai usar as mesmas aulas, mas, como eu sempre digo, eu não consigo, de um momento para o outro, ser a mesma, porque eu cumpro o meu propósito. E meu propósito é aprender para conseguir transmitir. Então, da finalização do último Criando Seu Futuro para início desse, eu já tive eu já desejei tantas coisas que me dessem mais base, que me trouxessem mais facilidade, que eu já tive inúmeras maneiras novas de olhar para tudo isso, maneiras de ensinar tudo que eu aprendi, e inúmeros novos comprovantes, sabe, científicos de tudo que a gente vai conversar. Então, as aulas que estão gravadas eu vou disponibilizar para vocês, alguns vídeos são links, mas muitas vezes vai acontecer o seguinte, vai me dar a louca e eu vou mandar assim no grupo, gente, vou entrar amanhã lá no YouTube, tá horário para gravar a aula X, quem quiser vai poder me assistir ao vivo, mas vai ficar disponibilizado para você. Eu preciso, tá? É um processo de conexão. Para que aconteça, para que flua, eu preciso me conectar com você. Eu preciso sentir o que você está sentindo. E eu preciso que você sinta o que eu estou sentindo. E você perceber como essa conexão é fantástica. É incrível, porque nada acontece por acaso. E quem estiver lá no grupo que eu vou formar na quinta-feira, dando início a esse start desse novo caminho, que é uma decisão linda, linda. Não existe investimento melhor, não existe maneira mais bonita de você se amar do que você investir em algo que faz com que você cuide de você. Algo que te livre daquilo que te dói. Algo que traga leveza para sua vida, que abra a possibilidade de você realizar algo, não é? Diz aí. Verdade, não é? Dentro desse nosso processo, eu falei que hoje eu ia trazer uma técnica. E vou agora. Se tiver dúvida, manda agora. Se não, bora lá pra técnica. Uma das... Aí, ó, Vivi, eu falei de você aqui, viu? Já que você entrou... Falei da nossa conversa de ontem, como eu fiquei emocionada do seu recadinho de hoje. E como funciona, né? Como é bonito o nosso processo. Vivi tá aí, foi ela que eu contei a história de que ontem ela me questionou algumas coisas e eu fiz uma conversa com ela muito rápida. Caiu a ficha do que estava faltando, ela foi lá, executou e quase que imediatamente ela já teve o resultado que ela queria. É muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Sim, as aulas do Zoom, Inês, também ficam acessadas, até porque a gente tem aí um povo... Eu acho... Tô emocionante isso. A gente tem a galera do Canadá, a gente tem a galera dos Estados Unidos, a gente tem a galera da Austrália. A gente tá, ó, super universal nessa turma. Eu tô mega feliz, mega feliz. Barreiras sendo quebradas, né? Não importa quem tá longe, se você quer, se você vai fazer, estamos aqui juntos nessa jornada.
mega feliz de ter todo esse povo aí, mesmo distante, tão perto. Tão perto. Então, vai ficar tudo gravado, porque a gente tem as questões de fuso horário. Inclusive, assim, assistir a aula, tô com dúvida, vamos para o grupo do WhatsApp, esclarecemos as dúvidas, e se precisar, um complemento de aula, um novo encontro, e uma coisa importante, todos vocês, juntos nesse processo, vocês vão ter a mentoria. E o que é a mentoria? É um encontro, na verdade vocês têm direito a 3 encontros, tá? Dentro desse processo, que pode ser nos 70 dias ou pós 70 dias, no período de 1 ano, tá? Esses 3 encontros comigo ou com o Carlos, vocês podem escolher com quem, vão ser encontros individuais para a gente também tirar as dúvidas, para que vocês possam se abrir um pouco mais sobre, às vezes nesse processo de cocriação, de reprogramação, tem algo que é muito íntimo, que você não se sente à vontade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, pode ser uma coisa mais Nossa, vou dar um exemplo, por exemplo. Jesus, isso foi um pleonasmo terrível. Tá vendo como quando a gente vai tomando consciência dos nossos atos, mesmo aquilo que é automático, a gente cai a ficha? Eu falei automaticamente, ouvi, falei, nossa, isso não faz muito sentido. Percebe? Então, esse processo, vamos supor que você tem algo muito íntimo, que você quer falar sobre talvez sexualidade, ou talvez sobre algo que é muito pessoal, voltado para o seu passado, um trauma que você teve que é muito particular, que você não quer comentar com as pessoas, que você às vezes nem acessou em momento nenhum, mas que você sabe que aquilo existe, você entende que vem um sentimento de lá que te incomoda. Tudo isso é um processo, você tem direito, né, dentro desse valor, a 3 mentorias individuais, tá? Que vai ser agendado de acordo com a sua necessidade, no período do começo do treinamento até 10 de dezembro do ano que vem. É o teu período que você vai poder fazer esses agendamentos. Linda, Rose, isso mesmo. Melhor presente de Natal, né? Presente de Natal, presente de Ano Novo, porque vai passar o Natal e já vai começar tendo um Ano Novo completamente diferente, com nova perspectiva, com nova maneira de pensar. Já vamos chegar, por isso que a gente começa dia 10, para chegar no dia 31 de dezembro já com outra cabeça, com outro pensar, com outra perspectiva, com outra visão, com um mapa das infinitas possibilidades que você tem, para que você possa realmente traçar um 2021 incrível. Incrível. Mais alguma pergunta, meus amores? A técnica que eu vou passar para vocês hoje é muito simples. Você vai simplesmente parar 3 momentos do seu dia. 3 momentos do seu dia, tá? Não importa onde seja, onde você está. E prestar atenção nos seus sentimentos. Deixa os pensamentos de lado. E você vai focar nos sentimentos. O que eu tô sentindo agora? Se você quiser, funciona para mim, quando eu coloco a mão perto do meu coração ou no meio do meu peito, que é uma área em que a gente tem esse chakra aqui, esse plexo, ele mais forte, ou na garganta, ou no abdômen, tá? Aqui a gente tem uma sensibilidade ligada aos sentimentos muito forte. Às vezes até coloco a mão tanto no peito como no abdômen. A gente se conecta com os nossos sentimentos. Então, a técnica é a seguinte, é muito simples, é parar, pode ser a hora que você acorda, na hora do almoço, a hora que vai dormir, uma hora, quem tem questões de ansiedade, que ainda está bastante assustado com tudo que está acontecendo, que está inseguro com o movimento que o mundo está fazendo, ou que o seu trabalho está levando, ou o que vai acontecer daqui a pouco, não importa o que seja, tá? Escolha esse momento em que você percebe que está sentindo ansiedade ou insegurança, é um ótimo momento para você fazer essa técnica, esse exercício, que é um parar para conectar mente, né, pensamento com sentimento e ter uma clareza, começar a ter uma clareza. Por que eu coloco a mão sobre o meu corpo? Porque eu entendo, quando eu sinto a minha mão, eu entendo que eu tenho uma conexão maior
do meu corpo físico com aquilo que está gerando em mim aquele sentimento. É um treino, é como se a gente estivesse ancorando, né? Porque a gente fala assim, ah, te amo, a gente põe a mão no peito. É uma coisa que a gente é meio que ensinado durante o nosso processo. Falar de razão é um olhar mais para cima, é um pensar mais, no consciente, pensar mais que o cérebro, e eu vou por aqui, né? Porque isso não é muito fato, que o cérebro tá com a mente, com o pensamento consciente, e que o coração é uma coisa mais sentimento, mais sentimental. Então a gente usa um simbolismo, e também tem uma questão fisiológica e física, que você vai entender um pouco melhor isso durante o treinamento. Então, o exercício é o seguinte, é parar 3 vezes do seu dia, no mínimo, tá? Por alguns minutinhos. São 2, 3. Se você fica 5 minutos aqui, você já vai se embananar, vai se enrolar, vai cair num redemoinho de pensamentos e sentimentos automáticos, aqueles sentimentos que você quer ter, não aquilo que realmente está acontecendo com você. Certo? Então, é rapidinho, parei. Respirei fundo, acalmei um pouquinho minha respiração. O que eu tô sentindo? E aí é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Nesse momento, sentindo uma gratidão enorme. Ansiedade. Um pouco de frustração. Acho que são as 3 bases aqui. Por que eu tô falando isso? Gratidão por ter tido um dia incrível, que no caminho todo do meu processo do meu dia de hoje, eu tive a oportunidade de estar com a minha filha no momento dela fazer a escolha do futuro dela, então foi muito emocionante para mim de ver ela tomando o poder de decisão e ela se embrenhando para construir a história dela, do futuro dela. Ansiedade, porque eu não vejo a hora de tudo começar a acontecer. E frustração. Vou colocar frustração porque eu desejava conseguir alcançar muito mais pessoas, né? Eu desejo alcançar muito mais pessoas e gostaria que vocês estivessem me perguntando um monte de coisas. Eu me sinto meio frustrada quando eu fico falando sozinha. Então isso é real para mim. É isso que eu tô sentindo e tá tudo bem. Faz parte do meu aqui e agora. E você vê que em alguns segundos eu prestei atenção nisso, isso me trouxe uma clareza. Já vou trabalhar na minha limpeza de hoje essa frustração dessa criação que eu tô fazendo com essa nova turma, com essas pessoas incríveis que estão realmente decididas a mergulhar nesse novo caminho. Simples, rápido, fácil, não demanda nenhum esforço. O que demanda é você se comprometer com você, sem as críticas, né? Ai, que bobagem. Ai, que besta, mas eu vou ter que me esconder no banheiro. Vai no banheiro, tranca o banheiro e vai lá. Não importa. O importa é você começar a ter esse contato com seus sentimentos. Esse contato com você. Combinado? Faz a técnica. E eu quero que você... treine isso, esteja livre, pronto e aberto. Van, quer mandar a pergunta aqui porque você acha que vai agregar todo mundo? Manda. Mas se quiser deixar para o treinamento, pode deixar para o treinamento. Se quiser mandar pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Tá tudo bem. Né? Se tiver alguma pergunta que você acha que as pessoas que vão assistir isso depois talvez tenham uma clareza maior de uma dúvida que é simples sua, manda aqui que eu já respondo. Agora, se não, se quiser deixar para começar o processo, porque a gente tem um monte de dúvidas, até porque é desconhecido. Apesar de muitos de vocês já terem participado de diversos treinamentos de dimensão, é um treinamento diferente, é um treinamento à distância, é um treinamento longo, que faz com que a gente gere algumas dúvidas, sim, mas é um processo que a gente vai tirando as dúvidas juntos. Mas se quiser mandar alguma aí, manda, Van, que eu vou respondendo. Eu acho que eu tô meio que em tempo real aqui com o chat, apesar de estar pausada no meu vídeo para não me atrapalhar. E se você ainda não teve a ousadia de se presentear com esse momento lindo por N questões, principalmente de você estar criando pelos em ovos, né? Ou então de você estar sabotando a sua história linda que você merece ter, que você nasceu para ter, manda para mim um recadinho que a gente vai entrar
em sintonia. Conflitos de religião. A gente não fala de religião. A gente coloca, na verdade, o seguinte: é tudo científico, né? E aí, dentro dessa ciência, que é a física quântica, você vai perceber que muito do que as religiões falam são nomenclaturas diferentes daquilo que é natural. Porque como que o homem criou os dogmas e as religiões? Se percebendo como as coisas acontecem. Recebendo as coisas que acontecem na natureza. A gente vai ter uma conexão bastante profunda com aquilo que é natural, com aquilo que é nosso. E se a gente parar e pensar dentro de toda a filosofia do homem, o homem pensando sobre o homem pensando sobre como as coisas foram criadas, o homem pensando como o universo, tá? O homem pensando em destino, o homem pensando em assuntos extremamente importantes que vêm da própria essência humana. A resposta para isso, existe uma similaridade com nomes diferentes em tudo que existe à nossa volta. O nosso propósito é que dentro da tua crença, você encaixe isso que você vai aprender. Se você quiser chamar de Deus, pode chamar de Deus. Se você quiser chamar de universo, vai chamar de universo. Se você quiser chamar de Jesus, chama de Jesus. Se quiser chamar de Buda, você chama de Buda. Se você quiser chamar... se você dá um bando no candomblé, quer chamar de alguma entidade, não interessa. Use aquilo que faz sentido para você. O importante é que você use. Respondi? Respondi, Ivan. Vê se... A gente vai ter uma... Na verdade, a gente não vai ter uma desconstrução de crenças. A gente vai ter um abrir de crenças. É o entender como o universo... A ciência explica que o universo funciona e você vai poder encaixar esse funcionamento dentro daquilo que você acredita. E se a gente pegar os grandes sábios dentro das religiões, dentro da filosofia mesmo, tem alguns princípios que são básicos de todo, que têm as mesmas falas de uma maneira diferente. Somos parte de um todo. Somos a semelhança. Somos além de um corpo físico. Somos um sentimento, somos um pensamento. Somos uma intuição. Não importa no que você acredita. Importa que dentro daquilo que eu vou trazer para você pensar, para a gente pensar junto, para a gente questionar junto, para a gente refletir junto, você vai criar uma maneira de encaixar e fazer sentido para você. Não existe, presta atenção. É o que eu mais falo nesse treinamento. Não existe certo ou errado. Existe o jeito que funciona para você. Existe o jeito que funciona para mim. Existe o jeito que funciona para o vizinho. Se esse é o seu jeito de pegar tudo que você aprendeu e colocar como religião e faz sentido para você, se o seu jeito é desconsiderar a religião e trazer isso como uma nova visão, uma maneira científica, e isso faz sentido para você, tá tudo bem. Se isso é o jeito que você quer colocar para ser uma nova maneira de você existir, independente de religião e ciência, porque para você faz sentido você tomar conta, né, o controle da sua vida e pilotar a sua vida, e você acredita que você é a pessoa que está ali no comando disso, tá tudo bem. Não vai enraizar assim, né? Não vai enraizar assim, por isso que a gente tem o treinamento. Porque são muitos conceitos que a gente vai trabalhar. É por isso que a gente tem esse... Inclusive, é um processo bastante bonito de limpeza. Porque quando a gente se apega a algo, a gente tem esse apego, a gente não abre a possibilidade para fazer outras escolhas. E esse apego gera... fortemente uma estagnação, a mesma escolha. Eu faço essa escolha sempre. Quando você se abre para ouvir o que o outro tem a dizer, independente de fazer sentido dentro da sua religião ou não, dentro da sua doutrina ou não, dentro daquilo que você acredita, da sua ciência ou não, você só se abre para ouvir,
Você já está criando uma possibilidade de olhar para aquilo que é possível de uma maneira diferente. De uma maneira completamente diferente. E a gente foi educado mesmo para ter essa visão minimalista, essa visão que tem que estar tudo muito bem explicado no pouco. E a gente pode e deve, nessa nova cultura, nova ciência que vem surgindo, os novos cientistas, médicos, que vem trazendo uma imensidão de novidades, como a biologia da crença, como o poder de vibração do coração, enfim, essa nova ciência que está surgindo aí, que a gente vai falar de muitos desses autores durante o treinamento, quando a gente se abre para isso, a gente entende que a gente está num processo de mudança. E não é um processo de mudança só nosso, é um processo de mudança da humanidade mesmo. De um olhar mais abrangente para o que somos. Além do nascer, viver e morrer, e assim, viemos para cá daquele determinismo de sermos máquinas, de precisarmos dar conta de tudo e gerar resultados, porque nós somos racionais e podemos fazer e acontecer. Tanto é que a gente vê hoje quantas pessoas têm cada dia mais sofrido com as doenças psíquicas, né? Com as doenças emocionais. Eu vou colocar doenças bem entre aspas, porque eu não gosto de rótulos, mas emoções, sentimentos, comportamentos, situações que nos levam muitas vezes a não conseguir sair de onde a gente está. Então, tudo vai ser um processo, né? Um processo que a gente vai passear por isso e bastante debate, bastante troca de ideias. Isso não faz sentido, ok, explicaremos de outra maneira. E se aquilo não fizer sentido para você, também tá tudo bem. Tem muitas coisas que você vai aprender. Existe uma coisa que é mais importante. O seu comprometimento com você. Se você se comprometer com você, de que independente do que faz sentido ou não, do que você vai fazer ou não, que você quer ter um futuro brilhante, que você merece ter um futuro melhor, que você tem sim capacidade de se livrar daquilo que não te serve mais, e que você tem os seus poderes de escolha, pronto, já tá, o seu treinamento já tá ganho, já tá feito. Mais alguma pergunta, gente? Se tiver mais alguma pergunta, manda aí. A gente vai ter bastante tempo para conversar. Bom, eu acho que não tem mais, pelo menos não chegou ninguém aqui com dúvidas. Se você tá com um pensamentozinho assim, mas será que eu vou fazer a pergunta e vou achar que essa pergunta é boba? Ah, não, mas será que eu vou falar para ela que eu acho que tudo que ela falou é bobagem, que como que ela vai se sentir? Tá tudo bem, porque não é a primeira vez que eu vou ouvir isso. Tá bom? E não é a primeira vez em que eu vou me sentir uma louca falando com pessoas. Eu estou acostumada há 20 anos a ter essa sensação. E tá tudo bem, porque isso não me gera frustração. Para mim isso é um desafio de trazer o melhor. É por isso que eu estudo. Ah, não tá fazendo sentido, vamos lá, vou buscar um outro jeito de trazer, de mostrar e da gente construir um conhecimento juntos. É um processo de construção em conjunto que a gente vai fazer durante o treinamento. Tá bom, meus amores? Façam a técnica, compartilhem comigo aqui nos comentários, lá no Instagram, no WhatsApp, por onde você quiser, como foi usar esses segundinhos para prestar atenção nos seus sentimentos e ter mais clareza de que você pode sair sim do automático. Quando você tem essa clareza, você fala, opa, não quero me sentir frustrado, não quero me sentir assim, posso me sentir mais feliz, deixa eu curtir essa gratidão. Ai, deixa eu curtir aquela sensação de plenitude que eu tô sentindo. Certo? A inscrição, na verdade, o Carlos está perguntando aí, né? Como faz para fazer a inscrição? Para quem não fez ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai ter validade até amanhã para você fazer essa inscrição. Neste momento, com desconto de 30% sobre o valor do treinamento. A gente teve a Black Friday, aí ainda dei uma palhinha aí para um pessoal que quis fazer. E ainda tem uma oportunidade, porque no dia mesmo, dia 10, o valor do treinamento vai voltar pro valor original, 1.997. E por que eu tô falando disso, né? Poxa, mas se ela fez o desconto antes, por que ela não pode manter o desconto? Ah, mas se ela vai fazer um desconto ainda hoje, por que ela não vai manter o desconto no dia?
Simples, porque a vida é feita de escolhas. E quando a gente faz escolhas, a gente tem ganhos e tem perdas. Quando você não sai do automático e evita de fazer boas escolhas, que vão fazer diferença na sua vida, você tem perdas. E você tem ganhos. Ah, me senti mais segura de não ter feito ainda. Putz, perdi os 40%, mas ainda tenho os 30%. Percebe? É um exercício para que a gente entenda o valor que cada coisa tem e como as nossas escolhas traz para nós ônus e bônus. Eu gosto muito mais de bônus. Inclusive, tem muitos bônus que você vai ter nesse treinamento. Com certeza, durante o treinamento, você vai descobrindo o quanto é muito mais do que só esses 70 dias e uma técnica que você vai aprender. É muito além disso, tá bom? Eu espero que... Nossa, falei demais. Espera aí que agora eu até engasguei. Ai. Esse treinamento, na verdade, não vai ter sininho, né? Que sininho, para quem não sabe, são os nossos treinandos que apadrinham os nossos treinamentos. O que esse treinamento vai ter uma compartilhar, vocês vão ter a oportunidade de se relacionar e compartilhar experiências com o pessoal da primeira turma, que vão acabar se juntando em uma turma só, já que o pessoal da primeira turma vai ter direito a participar desse treinamento junto com vocês. É um presente que eles acreditaram tão fortemente nesse trabalho, nesse processo, estão comprovando, estão me trazendo cada resultado, cada case tão bonito, que eu não poderia deixar de dar de presente para eles essa participação, até porque vai ter um monte de coisas atualizadas. E é tão rápido, gente, é tão rápido que a gente terminou... Gente, eu não sei como que a gente terminou. Mas faz uns meses aí que a gente terminou. E eu já tenho um monte de novidade. Então, vocês vão ter essa conexão com as pessoas que já participaram do processo e que vão poder validar para vocês. Olha, vai, insiste, então, vamos lá, junto. Vamos lá, vamos junto. O compromisso é com todo mundo. Para que vocês possam se alinhar e realmente construírem nesses 70 dias uma nova maneira de olhar para a sua vida, de olhar para você, de olhar para como as coisas acontecem no mundo e ter um novo resultado. Yes? Então, eu vou colocar depois na descrição aqui o link para quem quiser. O que é importante, preciso para quem... Foi setembro que terminou, Vi? A minha auxiliar, setembro, a gente terminou em setembro. Então, ó, outubro e novembro a gente está em dezembro, em 2 meses. Um monte de novidades, um monte de insights. Porque cada treinamento que eu vou criando, que eu co-crio na minha mente, eu vou escolhendo as possibilidades, eu vou gerando novos caminhos que me levam para novas soluções. Isso é muito, muito legal como isso funciona. Quem não fez, então, a sua inscrição ainda, corre, tá? Corre, garante seus 30% de desconto, esse valor vai só até amanhã. Vou colocar o link aqui, vou pedir pro Carlos colocar o link aqui na descrição do vídeo. E uma coisa muito legal, não precisa ter feito nenhum treinamento de dimensão para participar desse curso. Até porque na primeira turma era importante que todos tivessem passado pelo Expandindo a Sua Visão, que é o nosso segundo treinamento. Eu abri esse treinamento para todas as pessoas, inclusive águias que fizeram nosso primeiro treinamento e pessoas que não fizeram nenhum dos nossos treinamentos. Isso vai dar para quem já participou dos treinamentos, um aumento bastante grande de conteúdo, porque eu vou precisar alinhar essas pessoas com aquilo que vocês já conhecem. Então, é um revisitar também de uma história do seu questão de honra, do seu inner training, do seu Expandindo a Sua Visão, e outros spoilers dos treinamentos um pouquinho mais pra frente, como o The Chains, como o R2 e como o Now, certo? Então, vamos lá, eu espero vocês. Preciso que só mais uma coisinha. Você fez o pagamento lá no link, por favor, mande para mim por e-mail lá na própria site da rede, mande para mim por e-mail. Olha, esse é o meu pagamento referente à inscrição, coloca teu nome e
Na quinta-feira, eu já vou montar o grupo do WhatsApp e vocês já vão receber os primeiros contatos com todas as instruções para a gente começar essa linda jornada que a gente inicia juntos no dia 10. Certo? Um beijo no coração de vocês. Gratidão por estarem aqui comigo. Façam a técnica e a gente se encontra no dia 10. Beijo! Tchau, tchau!